A ponte é o presente. Ali está o passado e ali está o futuro. No presente temos que ter este orgulho, afeto, dedicação. E depois ter 3 palavras que são giras: generosidade, solidariedade e responsabilidade. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui hoje. Primeiro gostava de dizer que é uma pessoa que me é muito querida e que será sempre o meu sogro e avô dos meus filhos. E por isso também Isso é natural, não é? E por isso também me quis convidar. Nada muda na vida. Nada muda, concordo. E por isso também estou muito contente por ter aceitado este convite e por estar aqui hoje. E espero que possamos registrar aqui um bocadinho da sua história, que ficará também um registro para o futuro, para os seus netos, que eles estavam muito entusiasmados, o Joãozinho, especialmente. Perguntou-me várias vezes se era hoje. E vai tirar o gesso, não é? Hoje vai tirar o gesso. E ontem já andou a jogar futebol. Portanto, já? Já. É na sequência, esse grande sportinguista, nessa vivência de partilha da segunda circular. Sim. Eu a sofrer e ele a sorrir. É a vida. Mas ontem sorriu Ontem sorri um bocadinho. Ontem sorri um bocadinho. Estamos a falar, só para dar nota, no dia a seguir, a um Benfica Estrela da Amadora, em que o Benfica ganhou 4-0. Mas pronto. E também a seguir a um Aroca Sporting, em que o Aroca ganhou 2-1 no último segundo. Ou melhor, antes do último segundo. Portanto, o árbitro deixou cruzar a bola. Mas pronto. Sim. Não, isso é irrelevante. Sim. Não, mas já lá vamos ao Benfica e ao futebol. E o Joãozinho herdou claramente esse gosto pelo futebol. Sim. Mas antes disso, eu gostava pelo que sei, nasceu de uma história de amor. Sim, eu nasci numa história. Eu sou resultado de uma história de amor. Pode contar um bocadinho dessa história? É fácil. É uma história clássica de amor. Uhum. A minha querida e saudosa mãe era filha de uma das famílias mais ricas da Beira Alta. Tanto assim que a minha avó materna era a principal acionista do principal banco que, na altura do salazarismo, as grandes famílias eram obrigadas a criar e a fomentar, que era o Banco Agrícola, Comercial e Industrial Viziense. E a avó Mariazinha era a principal acionista. O meu pai chegou a Viseu, o meu pai é da pequena burguesia, rural, portanto, e foi estagiar para Viseu. E a minha mãe acompanhava normalmente um dos bisavós, que eram advogados, e famosos advogados da Beira Alta, tanto assim que membros da classe política da Primeira República, porque tinha sido senador no tempo da Primeira República. Havia 2 câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, o Senado e a Câmara Baixa, e portanto, que era o avô Zé Marcos Loureiro, que era um dos grandes advogados. Dizem que eu sou parecido com ele. E o bisavô José Júlio César eram também juristas, e a minha mãe acompanhava o avô. O meu pai estava a estagiar, apaixonaram-se e a minha mãe foi proibida de casar. Porque não era, ou seja, não... Não é fácil. Na década de 50 do século passado, claro que sim, não, era uma grande desigualdade social. Portanto, foi aconselhada a não casar. Apesar do seu pai ser advogado, o advogado já tinha algum estatuto, mas não era suficiente. Não, o estatuto tinha, mas a lógica da classe... Não era essa. A lógica da classe era determinada. Vão casar a Fátima. Mas portanto, a avó Arminda, por rebeldia contra a família. Sim, rebeldia. A avó Arminda tinha uma característica que era... vamos pôr, a família é uma família de gineceu, grego. Uma coisa simples. Quem mandava eram as mulheres, ponto. Que giro. Portanto, eu
eu cresci no meio de mulheres e com a consciência de que a avó Mariazinha era a Morgadinha. Portanto, Morgadinha no sentido português do termo. Era a grande proprietária. Sim. E era a matriarca, não é? E era a matriarca. E a sua mãe seguiu os passos, também era A matriarca. minha mãe seguiu, mas não totalmente. Mas, portanto, foge de casa, casa-se em Fátima. Uau, corajosa. E eu nasço, não é? E eu nascendo rebenta a segunda história de amor, porque eu não sou criado pelos meus pais, eu sou criado por duas tias solteiras. Portanto, a segunda história de amor é essas tias a tomar conta de si. A história de amor é o casamento. É o casamento. A segunda história de amor é eu sobreviver. Não é? Mas correu riscos de vida? Dizem que sim, mas pronto, tanto assim que depois a minha irmã também tem um menino, não é? Como se sabes, que morreu, não é? Sim. Ao 8º dia. Portanto, ser um rapaz a sobreviver. Ser um rapaz a sobreviver significava para a família haver um varão. E se haver um varão, havia descendência. Havia uma descendência. Havia searas, pronto. Portanto, assim, quando os teus filhos nasceram, a felicidade era e foi, o nome não acaba. Porque o drama era o nome acabar. Pronto. Pois, e foram logo 3 rapazes. Pronto, e por isso mesmo, quando nasceu o primeiro, o Alexandre Maria, a sensação familiar é o nome Seara continua. Mas, até porque o da minha irmã deixava e os dos meus primos, o máximo que há são Searas Paixão, mais nada. Sim, Portanto, não, a sensação, eu percebi só mais tarde, porque eu fui criado por essas duas tias solteiras, com empregadas, numa casa imensa, mimado. Eu sou o exemplo do mimado da segunda parte do século XX português. À meia-noite acordava, tinha uma birra, queria uma empada do Horta e a Cecília, que era fundamentalmente aquela que tratava de mim nessa fase, a Cecília tinha que ir à fábrica da pastelaria Horta comprar as famosas empadas de frango ou de vitela. E, portanto, a minha vida nos primeiros tempos é viver no meio de mulheres, fazer o que queria, ter a roupa que queria, ser o primeiro a ter as calças mais tarde à boca de sino, etc. E depois, de repente, a lógica da dialética dupla da família, que era um lado militar e o outro lado de juristas, ganhou o lado militar e manda-me aos 10 anos para o colégio militar. E é isso. Quando cheguei ao colégio militar, em 1966, não sabia, nunca tinha tomado banho sozinho. Meu Deus. Não sabia apertar os sapatos e de repente vejo no colégio militar, sozinho, a ter que apertar os sapatos e a saber como é que se tomava banho, olhando para os outros a ver como é que se tomava. Como é que se sentiu? Deve ter, é que eu imagino. Como é que me senti? O Joãozinho tinha 10 anos. Tem 10 anos, imagino. Não, senti-me uma coisa que o João Maria nunca sentirá, que é, vindo de Viseu, 8 horas de caminho, não é? Pois, porque veio-se de carro, não é? Passava-se por dentro de Coimbra, por dentro de Leiria, só havia autoestrada a partir do Carregado. Vim para o colégio militar e cheguei em outubro de 1966. Mas explicaram-lhe, ou veio... Explicaram-me? Não, explicaram-me que vinha para o colégio militar, portanto, assim que vim fazer exames de admissão. Mas deve ter sentido muita tristeza, medo, angústia, não? Queres a resposta? Quero. Não pude sentir nada, a não ser quando me deixaram despedir-me, com a nota de que o tio Almirante, que na altura era chefe de Estado-Maior da Armada, não estava cá e, portanto, nos primeiros meses não teria ninguém para o fim de semana. Depois veio a avó Mariazinha e o avô Américo a Lisboa, passei por eles e passei os fins de semana com eles, sendo certo só saía depois do almoço de sábado, e passei os primeiros 2 meses do outono e inverno de 1966 no colégio. Foi aí que aprendi 2 coisas, para se perceber. Aprendi o que era ter que viver sozinho. Pois, com 10 E segundo, aprendi
a viver o Benfica, porque o Estado da Luz era em frente ao Colégio Militar e, portanto, a minha saída todos os domingos, quando o tio Almirante não estava, era sair à hora do almoço, almoçava e depois passava à segunda circular, que tinha acabado de ser feita. Portanto, assim que eu ainda vou fazer um treino para uma cerimónia militar na segunda circular acabada de fazer e vou para... Atravesso a segunda circular, atenção, pouco trânsito na altura, e vou para o Estado da Luz, onde entrava de borla, fardadinho, com a farda castanha do Colégio Militar, e vejo o Benfica, no famoso peão do antigo Estado da Luz. E, portanto, uma pessoa entrava de graça, fardadinho, acabava o jogo, passava à segunda circular e regressava ao colégio, onde começavam a chegar aqueles que tinham ido passar o fim de semana com a família. Mas o colégio ajudou-me a fazer uma coisa, ajudou-me a misturar o mimado com a necessidade de ser autossuficiente. Sim. E o mimado com o autossuficiente dá uma dialética de vida do outro mundo. Posso dizer? Eu percebo. Dá, de certa maneira, para olhar, para ler o Stuart Mill, não é? O homem do utilitarismo e sentir que a vida é prazer e dor. E o utilitarismo é isso, é prazer e dor. Portanto, mas não deixa de ser difícil aos 10 anos ter sido esse. Não, sim, mas depois também me ajudou na relação. Eu todas as semanas escrevia à minha mãe. Cada um de nós escrevia. Portanto, aquela coisa de estar em formatura e receber as cartas. E, portanto, eu, a certa altura, eu era conhecido por todas as semanas recebia uma carta. Depois diziam 453, que era o meu número. Nunca tinha nome. Eu durante 5 anos da minha vida tive número. Era o 453. E, portanto, isso também nos ajuda, porque 10 anos mimado. Sim, é verdade. Mimado, hiper mimado. E de repente passei a ter número. Era o 453. Portanto, quando agora dizem o algoritmo, eu digo, entre 1966 e 1961 era um algoritmo. E, portanto, não vale a pena ter, aquela coisa da minha querida, que tu conheces, a minha querida irmã, tem uma tese de doutoramento sobre a cortesia, mas em que utiliza aquilo que se chama a comunicação não verbal, não é? A escrita do século passado. As pessoas escreviam para não pagarem muito selo, ou porque o peso da carta é que determinava o custo do selo, por abreviatura. E, portanto, meu querido amigo, muito para... A abreviatura hoje em dia é o elemento prévio à mensagem da net contemporânea. Portanto, isso ajuda-nos a perceber que a vida não é feita de rupturas, a vida é feita de... A vida vivida é feita de elementos de permanência que cada um de nós se adapta e cada um de nós Sim. E quem sobrevive é o que se melhor adapta, na verdade. Porque... Não, é evidente, ajuda-nos a perceber que a vida é isso. Conhecendo a vida. Portanto, sim. Eu, não, e teve uma aos 10 anos, lembro perfeitamente, eu recebia 25 tostões, que era um dinheirão, por fim de semana, para comprar, porque eu saía do colégio, não é? A coisa é gira, comprava amendoins e queijadas de Sintra, não sabendo eu que não sei quantos anos depois ia ser eleito Presidente da Câmara de Sintra. Portanto, eu lembro-me das queijadas do Estado da Luz, da entrada do Estado da Luz. E no verão os gelados ao lá que estavam a arrebentar. Portanto, a vida é isso. E também conseguiu, apesar de tudo, encontrar momentos bons, não é? Dentro dessas dificuldades. Encontrei coisas que só depois tu verificas, que é memórias de rapazes, hoje homens, que são... Eu lembro perfeitamente uma pequena história. Nós íamos passar férias para
Espinho numa primeira fase, depois para a Figueira. Mas em Espinho aprendi a nadar com um jovem da minha idade, naquelas águas geladas do grande hotel de Espinho, geladas, aprendi a nadar. Passados não sei quantos anos vou dar aulas ao Instituto de Altos Estudos da Força Aérea e vejo um indivíduo no curso para promoção oficial superior, e vejo um indivíduo a dizer-me adeus. Era o Zé Pinheiro, com quem tinha eu aprendido a nadar em Espinho, e o Coronel José Pinheiro. E regressámos àquilo que se chama o convívio da infância. Eu não ia aos almoços nem aos jantares do meu curso do colégio, passei a ir. Eu não tinha contacto com eles, passei a ter. Passado algum tempo, o presidente Cavaco Silva liga-me e pediu-me para ir a Belém. Era eu o presidente da República. Eu lá fui a Belém, entrei por uma porta que não era a porta principal, mas entrei por uma porta. E o presidente Cavaco recebe-me, que eu conhecia porque eu tinha trabalhado com ele, um facto da minha vida não relatado, e ele diz-me: ó doutor, tenho aqui 2 nomes para chefe de Estado-Maior da Força Aérea e um deles dizem que o doutor o conhece. Eu nunca tratei, a não ser os presidentes Sampaio e Mário Soares, por presidente, quer o professor Cavaco, quer o professor Marcelo, por professor, por ter vivido. E o professor Cavaco diz-me: está aqui este nome, dizem-me que foi seu colega no colégio militar. Mas quem? Zé Pinheiro. E esteve aqui o Sr. Ministro da Defesa, por isso é que o doutor entrou por uma porta, portanto eu tenho que tomar a decisão hoje. E ele disse: entre esses 2, eu conhecia os 2, até por causa de Sintra, porque Sintra, só para dar nota para quem nos está a ouvir, Sintra, a nível da Força Aérea, é a sede da Academia da Força Aérea, portanto, o movimento académico da Força Aérea, e também da Base Aérea número 1, portanto, a base de referência da Força Aérea. E ele disse: professor, esse é bom. E, portanto, o Zé Pinheiro, que eu tinha recordado numa aula no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, que entretanto acabou para nascer a Academia, vem a ser chefe de Estado-Maior da Força Aérea, 4 estrelas douradas, e eu depois, a seguir à tomada de posse, em Belém, eu viro-me para o professor Cavaco: professor, vou-lhe contar uma história. Aprendi a nadar numa água gelada com este sujeito. E estava ainda a mãe dele viva, entretanto morreu, e a senhora diz-me: é verdade, o Fernandinho. Eu disse assim: Fernandinho é uma história de semântica muito gira. Portanto, a vida é essa. O colégio militar ajudou-me a viver sozinho, a aprender a desenrascar-me sozinho. Aquela coisa de me darem o bilhete para o Sud Express. O colégio militar é no Largo da Luz. Deram-me o bilhete em 1966 para ir apanhar o Sud Express a Santa Apolónia. E, portanto, eu aprendi a ser GPS antes de haver GPS. Porque apanhei o elétrico para Sete Rios, de Sete Rios o metro para o Rossio, do Rossio a pé até Santa Apolónia. Portanto, eu conhecia a CP por dentro e por fora, porque era uma pessoa que chegava a Coimbra B, acabou de entrar na linha número 1, o seu Express com... enviou à formação. Isto é a vida. Sim, e depois fui para Viseu fazer o 6º ano, no antigo 6º e 7º ano. Regressou a Viseu, exato. Mas antes disso, a primária fez em Viseu, ou em casa? Não, a primária fiz em Viseu. Uma pergunta: porquê é que ficou com as tias e não com os pais? Oh Rita, não fiquei com as tias e não com os pais porque... por ter sido o tal menino que tinha de ser protegido, é isso? Okay. Não, o menino chegava a este cúmulo. Na Quinta de Fragosela havia relvas e tomates e alfaces e tudo só para mim.
Os coelhos só podiam comer daquela relva sem produto, repara bem. Por isso é que eu digo, eu normalmente costumo dizer aos meus alunos, não há rupturas, não é? Hoje em dia, cuidado com todas as produtos que não são biológicos. Eu cresci a saber o que era o produto biológico. Pois, sim. Portanto, os elementos da vida são elementos de continuidade. Portanto, fui criado por essas duas tias solteironas, tanto assim que herdo por testamento metade da casa onde elas viviam. Metade da casa foi para a minha avó, outra metade era para mim. Depois a gestão das partilhas não interessa. Pois. Mas eu acho que também agora está a haver, de uma perspectiva já de alguém crescido, de quem percebeu, e ainda bem que foi para o colégio militar, porque se tivesse, se calhar, mantido naquela redoma de mimo, se calhar não teria ganho as ferramentas que ganhou para... Fui para o colégio porventura, o que tu me podes estar a dizer é assim, fez bem vir para Lisboa e não ter continuado entre os 10 e 15 anos em Viseu, Sim. porventura. Deu-me outra dimensão. Exatamente. Deu-me um sentido cosmopolita, no sentido cosmopolita de hoje, não daquela altura. Mas depois, quando cheguei a Viseu, para o antigo 6º e 7º ano, eu era o senhor. Era? Posso brincar? Todas as raparigas procuravam-me. Era? Que engraçado. Era porque eu... Mas porquê? Porque vinha de Lisboa, então vinha de Lisboa. É evidente que não havia grande... sob o ponto de vista académico, a minha turma de Viseu, do Liceu, é uma das grandes turmas do Liceu de Viseu, agora a Escola Secundária Alves Martins, é uma das grandes turmas. Por exemplo, uma colega minha que sempre me acompanhou, e eu a acompanhei ela, que morreu já, infelizmente, a Joana Marques Vidal, conhecemos em Viseu, a Natália Lima conhecemos em Viseu, o Rebelo Marinho conhecemos em Viseu, o Luís Miguel Nava, um grande poeta português, é da minha turma. Portanto, aquela turma que é a geração de 60, no fundo. Sim, a geração de 60 no princípio da década de 70. Pronto. Depois, tanto assim que sou um bom aluno, ou melhor, muito bom aluno. Na altura, para entrar na universidade, quem tivesse média inferior a 16 tinha que fazer exame. Eu dispensei do exame da admissão. Resolvemos vir para Lisboa, porque o meu querido e saudoso pai, falando com o professor Antunes Varela, que tinha sido colega dele na Faculdade de Direito de Coimbra, o professor Antunes Varela diz-lhe: o teu filho não vai para Coimbra porque o direito público em Coimbra não está adaptado ao tempo. É evidente, atenção, tínhamos a guerra entre a Escola de Direito Privado de Coimbra e a Escola de Direito Público de Coimbra, era uma guerra total. Basta dizer, de um lado Antunes Varela, do outro lado Afonso Queiró, não é? Sim. E não só, tanto assim que aconselha a vir para Lisboa. Eu venho para Lisboa para o Pio XII. E, portanto, mas é engraçado, porque o seu pai era advogado de Direito Público, e então queria que seguisse também um bocadinho esse... Não, porque a Escola de Lisboa de Direito Público estava, mais na altura, porque era a construção do professor Marcelo Caetano, não é? Que era na altura o Presidente do Conselho de Ministros, mas onde emergiam um conjunto de assistentes, diria jovens assistentes, Diogo Freitas do Amaral, Jorge Miranda, Miguel Galvão Teles, Robin de Andrade, portanto, nomes do direito público do princípio da década de 70, não é? Portanto, assim que eu entro na Faculdade de Direito, antes de 25 de Abril, em 73. Eu venho para Lisboa, para o Pio XII, em 73. E como é que foram esses tempos? Como é que foram esses tempos? Quais tempos? Do Pio XII e da Faculdade de Direito? Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril eram tempos... eram tempos da Lisboa em mudança, sob o ponto de vista cultural. Nós éramos... Quem vinha para a faculdade, depois havia alguns que... O Pio XII, só para nos situarmos, entre campos, não é? A vida académica da ruptura era o Vavá, a Suprema... Portanto, não, porque fez parte desse movimento todo, não é? Eu faço parte, não é? Com o Carlos Alberto Muniz, mais velho,
com o Paulo de Carvalho mais velho, depois era a mistura entre os maluquinhos do futebol e os das chamadas músicas de intervenção, portanto, nós saímos do colégio, na altura chamava, só para vermos a semântica, a avenida do Colégio Pio XII era 28 de Maio. Em abril de 64 passa a Avenida das Forças Armadas, não é? Os Estados Unidos da América continua, não é? E depois aquele convívio ali no topo do cruzamento entre os Estados Unidos da América e a Avenida de Roma, não é? Que era um elemento cultural, não é? Lembro perfeitamente, fomos para lá comemorar a desfolhada da Simone, e pronto, também percebi o que era o controle, não é? Eu, na entrada para a Faculdade de Direito, havia sempre 2 gorilas à porta a perguntar se nós levávamos papéis clandestinos, e portanto, sim. E uma vez fui despido, porque apanhei um papel, nem mais um soldado para as colónias, como era. Apanhei um papel, lembro perfeitamente ali onde é o modelo, não é? Em Campos. Nunca mais me lembrei. Acho que ia nós tínhamos ali um grupo que normalmente íamos a pé, dentro de Campos até à faculdade. Estava acabada de nascer a Biblioteca Nacional, portanto íamos pelo Campo Grande. Íamos pelo Campo Grande, passávamos na casa onde vivia, na altura não, o Dr. Mário Soares, havia ali uma livraria académica, havia uma galeria de arte, nunca mais me lembrei. Depois, quando o homem mandou aprender a abrir a pasta, lá estava o papel clandestino, lá fui para a sala deles, onde é que apanhaste, quem é que te deu, aquelas coisas. E, portanto, eu tive a noção do que era a ditadura, eu tive a noção do que era a falta de liberdade, eu tive a noção do que eram as relações de poder, porque o tio Almirante, o Almirante Rebreiro de Silva, era na altura vice-presidente da Assembleia Nacional. Eu tive a consciência de que quais são... Eu tive a consciência vivida da tridimensionalidade do poder, ou seja, de que o poder é poder, autoridade e influência. E quem tiver estas 3 realidades tem, na verdade, poder. Portanto, eu tive consciência disso. Tanto assim que lembro-me que o tio Almirante contava que quando aceitou ser candidato a deputado em 1969, pelos listas da Ação Nacional Popular, foi quando entrou, só para dar notas da história, como candidatos a deputados, o Dr. Francisco Sá Carneiro, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que era o número 2 do tio Almirante, o Dr. Magalhães Mota, o Dr. Miller Guerra. O tio Almirante pôs como condição ser candidato a deputado pela Ação Nacional Popular apenas uma coisa, que o nome da terra, da aldeia onde ele tinha nascido, tinha que mudar. O tio Almirante e o avô, portanto, o pai da minha querida e saudosa mãe, tinham nascido, no sentido real, numa aldeia do Distrito da Guarda, Concelho da Meda, chamada Val de Ladrões. E o tio Almirante passou Val de Ladrões por uma coisa simples. Pois, não é um nome muito bonito. Não, porque era o sítio, um dos sítios, não era o único, do salto dos portugueses para fora. Havia os sítios dos contrabandistas em Campo Maior e havia os sítios contrabandistas, sem ofensa, nessa relação perto de Vilar Formoso, Almeida, Meda. E a condição que eu pôs foi o nome deixa de ser Val de Ladrões e passa para ser Valflor. E é Valflor. E hoje em dia é Valflor. Então já lá estiveste, sabes? Chama-se Valflor. Antigamente chamava-se Val de Ladrões. Isso deixa de ser Val de Ladrões porque o tio Almirante pôs como condição ao professor Marcelo Caetano para aceitar. E quem era o número 2 da lista da Ação Nacional Popular da Guarda? Um jovem licenciado em Direito, cujo tio tinha sugerido o nome ao professor Marcelo e depois o professor Marcelo sugeriu ao tio Almirante, chamado Francisco Pinto Balsemão. Portanto, elementos de continuidade e descontinuidade da história de Portugal são interessantes. É muito interessante, é muito interessante. E gosto muito do nome Valflor, ainda por cima. Valflor, mas não se sabendo que Valflor antes era Val de... Eu ainda fui a Val de Ladrões,
porque eu normalmente, todos os setembros ou princípio, em razão, só para tu perceberes, em razão desta inserção, desta pertença a uma família da grande burguesia rural, e tu perceberás isso bem, eu podia estar com a minha querida avó Mariazinha quando, como e o tempo quisesse. Não podia estar muito tempo com a minha avó Rosa, a mãe do meu pai, porque na mãe do meu pai eu aprendi a comer sardinhas assadas ou sardinha frita. Na minha avó Mariazinha eu aprendi que as peixeiras do mercado de Viseu lhe davam tamboril para os gatos. Pois, só para dar nota do que é a realidade social. O tamboril, na década de 60, era para os gatos. Hoje em dia, o arroz de tamboril é um produto gourmet. Eu não podia comer sardinha frita em casa da minha avó materna, mas comia obrigatoriamente em casa da minha avó paterna. Em casa da minha avó materna eu bebia água ou sumos, em casa da minha avó paterna bebia aquilo que ela identificava que devia beber para não me embebedar. Portanto, vinho cheio de açúcar, etc. Portanto, a minha vida é feita nesta concepção de não ter nada extraordinário. A minha mãe sai de casa, eu nasço. E o meu pai vai para quê? O meu pai, para presidente do Conselho de Administração do banco. Pois, para lhe dar também algum... Para dar estatuto. Não é? Para dar estatuto. Ou seja, o gerro aí eu aprendi o que era o capitalismo, para tu perceberes. O meu pai tinha um cartão que dizia presidente do Conselho de Administração, certo? Quem mandava? A minha avó, que tinha um telefone interno de casa dela para o gabinete do meu pai. Portanto, a casa dela ela tinha a casa onde nasceu o rei Dom Duarte, não é? Com aquela janela. Mas tinha um telefone para o meu pai. Portanto, eu aprendi que um dia, mais tarde, brincava com o meu pai, tu tinhas um cartão de visita muito giro, não mandavas nada, mas dizia Presidente do Conselho de Administração, porque quem dava ordens. Há uma história real que é... Mas na altura as mulheres abertamente não podiam mandar, não é? Na altura as mulheres... Não, mas isso era a ficção. Ficção, não é? Não vale a pena. As mulheres não podiam mandar. Quem mandava? A avó Mariazinha. As mulheres não tinham autonomia. Quem tinha? A avó Mariazinha. Pois. Quem dava ordens sobre o avô, que era coronel do Exército Português. Eu adorava ter conhecido. Portanto, a sensação que nós temos eu tenho a história real, não tenho a história formal. A avó mandava. Sim. Ao Maximiano, esteja aqui em 10 minutos. O que é espetacular. E, portanto, quando nos dizem da história, dizem-nos do quê? Dizem-nos da chamada consciência formal. E eu tinha a consciência real. Dou um exemplo. Há um homem que foge da guerra em Angola e vem tentar trespassar uma pequena tasca ao pé da Praça Dom Duarte em Viseu. Acho eu que o valor eram 40 euros. Como não tinha bens, o Conselho de Administração do banco chumba o pedido de empréstimo. Acho que eram 40 contos. Esse homem vai chorar para a minha avó e para a empregada principal da minha avó, que era a cozinheira, que era a Leopoldina, que era do outro mundo, fazia umas luas guisadas e um bifinho raspado do outro mundo. E a minha avó liga ao meu pai, para o telefone interno, e diz: "Ó, Maximiano, é para passar da sua conta os 40 contos." E o meu pai terá dito: "Mas eu não tenho 40 contos." E ela terá dito ao meu pai: "Não tem 40 contos agora, vai ter daqui a bocado que eu vou dar ordens." E, portanto, nasce o trespasse de um restaurante famoso de Viseu chamado O Cortiço. O Cortiço, é assim que surge. O Cortiço nasce de um empréstimo do meu pai, por ordem da minha avó,
Isso é muito giro. Portanto, é um capitalismo. Eu aprendi o que é o capitalismo. Não, aprendi puramente o que era capitalismo. Não vale a pena. Isso ajudou-me na vida, porque ajudou-me a perceber o que é o elemento formal e o elemento informal. Isso faz-nos bem, porque depois temos a história real e a história verdadeira. Pois, mas acha que faz bem? É que às vezes é muito... Não faz bem. Se tu não... A minha sorte de vida é isso. Ok. Eu não sou iludido sobre a vida. Não sou iludido. Eu ganhei as eleições em Sintra, não tinha maioria. Certo? Certo. Quando ganhei em 2011 as eleições em Sintra, não tinha maioria. E conto. Como é que... No dia a seguir, o PCP, ainda com algum poder do Dr. Álvaro Cunhal, fez coligação comigo em Sintra e eu governei Sintra com a maioria. Portanto, a vida é isto. Então, quando me disse, é o poder, influência e autoridade? Não. O poder é uma realidade tridimensional em tudo. São três coisas. Poder em si, autoridade e influência. Se tu tiveres essas três coisas ao mesmo tempo, tens poder. Se só tiveres autoridade, não serve pouco. Se tiveres alguma influência, serve alguma coisa. Se tiveres as três juntas... Então, e as pessoas que conseguem ter as três são elas que então fazem no tal plano informal que fazem mexer as coisas. Como se vê com o Trump, como se vê com o Putin, como se vê com o presidente chinês. Ok. Sim. Não, é super interessante. Não tem nada extraordinário, é isso. E há outra coisa que eu acho também muito, que eu acho que lhe enriqueceu muito também, tornou a sua vida também muito rica, e é esta dicotomia entre os estatutos sociais diferentes em que viveu, para um lado e para o outro. Porque para mim sempre me pareceu uma pessoa, apesar de... Eu tenho aqui o seu currículo, professor universitário, uma data de coisas, pronto. Mas nunca se deixou levar por isso, ou seja, aquilo que eu vejo é que é uma pessoa próxima das pessoas. Mas isso eu aprendi com a minha avó Mariazinha, sabes porquê? Porque íamos para Fragosela todas as vindimas e ela obrigava-me a conviver com os filhos dos empregados. Pois, é. E mesmo quando foi Presidente da Câmara de Sintra, a ideia que eu tenho é que as pessoas... Não, quando eu fui Presidente da Câmara de Sintra, eu fiz uma coisa que agora o Presidente Marco Almeida está a fazer, e bem, eu tinha que saber o nome das pessoas. É isso. Mas nem toda a gente é assim. Mas aí, então não tens capacidade de teres poder. Pois. Eu tinha que saber que a Helena Jardineira, que estava lá todos os dias às 7 da manhã para regar as flores dos claustros da Câmara de Sintra, tinha que ter dramas pessoais, necessariamente, mas tinha nome. Tinha filhos. Sim, mas não faz isso só pelo poder, faz isso porque é uma pessoa. Mas o poder exige uma coisa terrível, Rita. Sabes o que é? Proximidade. Cada uma das pessoas cada um de nós é uma pessoa concreta e que não se repete. Tens que ter consciência. Quando te dás e relacionas uma coisa, quem está à tua frente é uma pessoa que não se repete. E não se repetindo, tens que ter respeito por ela, porque é ela. Certo. Homem ou mulher, jovem, menos jovem. Sim. Cada um de nós tem três coisas da vida. Primeiro, no mesmo berço se nasce e se morre. Ponto 1. Certo. Tens que ter essa noção. Não esquecer disso. Não. No mesmo berço. Segunda, cada um de nós é um ser que não se repete. E o que se não se repete significa que cada um de nós é diferente. Sempre diferente. E terceiro, nós somos fruto das nossas circunstâncias. E as nossas circunstâncias são as nossas circunstâncias. Por isso é que eu digo, eu sou fruto de um casamento de amor, eu sou fruto de uma vivência entre o mimado e de repente o anti-mimado, que é o do colégio militar. Eu sou fruto de ficar de castigo por não ter tido 14 a direito comercial, ter tido 12 e, portanto, não fui para a praia. Portanto, eu sou fruto de um conjunto de circunstâncias. Sim. Que depois têm momentos de reflexivos na vida, bons ou maus, não interessa. Mas temos, e portanto, nós em cada momento temos estas tripla essência para percebermos a nossa existência. Mais não. Se perceberes isso... Sim. Se percebermos isso, temos a noção
do que somos. E ajuda, depois tive a felicidade de ir para o colégio militar, depois tive a felicidade de ir para o Pio XII, depois tive a felicidade de ter cumprido serviço militar no Conselho da Revolução, criando a Polícia Judiciária Militar e indo para os serviços de informação. Depois tive a felicidade de ter sido o primeiro assistente do professor Eugênio Moreira, e depois tive esta felicidade, e depois tive a felicidade de trabalhar com o professor Cavaco Silva, depois tive a felicidade de conhecer o Ministério da Educação como ninguém, depois tive a felicidade de ser presidente do Conselho Nacional, do Conselho Superior de Desporto, depois passa para o Nacional de Desporto, um tempo complicado da vida do desporto português, e depois fui eleito deputado, percebendo o que era a Assembleia da República, sendo próximo do líder do líder José Manuel de Arão Barroso e simultaneamente indo para a última fila do Parlamento, que eram os chamados deputados burgueses, estás a ver? Só falavam quando queriam e de vez em quando. Portanto, esta frase, se algum dia for conhecida, vai ser terrível. Portanto, e depois convidam-me para ser candidato à Câmara de Sintra, julgo que vou perder e o povo engana-se e elege-me. Depois o Dr. Jorge Coelho, em 2005, diz-me: vamos candidatar o Dr. João Soares, é melhor tu não te candidatares. E eu digo: então vou candidatar-me e vou ganhar com maioria absoluta. Depois aprendi nessa altura o que eram as sondagens, porque na sexta-feira anterior às eleições houve um jornal que disse numa sondagem que eu perdia absolutamente em Sintra, mas ao mesmo tempo o diretor desse semanário ligou-me a dizer: não acredites na primeira página, que é tudo falso, vais ganhar com a maioria absoluta. E portanto eu comecei a aprender, olha, que uma coisa eram as empadas da Sicília, que outra coisa era o ser apalpado à entrada da faculdade por causa do papel, de ter ido prestar serviço militar no Conselho da Revolução com dois grandes senhores, o general Ramalho Viana e o general Pedro Cardoso. E pronto, isto é a vida, e chega-se a um momento da vida em que uma pessoa pode fazer esta reflexão. Já percebi que está no tempo limite. Mas eu ainda queria aqui duas coisas importantes. Duas coisas? Que é o Alexandre, que é o seu filho, o único, e os seus 3 netos. Sim. Também é Alexandre, Xandinho, o Zé e o João. Eu gostava que me descrevesse uma palavra deles e uma mensagem para cada um deles. Começando pelo João Maria. Eu acho que o João Maria vai ser um avô Seara 2. É verdade, ele é muito É muito. Eu acho que é o rank Xerox a cores. É mesmo. Rank Xerox. Perspicaz e sereno. Muito. Perspicaz sim. e sereno. Eu acho que, Sim, para além do nosso gosto comum, mas sim, isso aí, o nosso gosto comum ajuda-nos a moldar. Sim. A perspicácia e a serenidade são realidades de vida. Sim. O Zé Maria é o avô Seara da década de 70, sabes? É? Sim. Tipicamente, do princípio da década de 70. Mundano, com uma maneira de ser própria, que depois vai mudar, mas uma maneira de ser própria, que é: sou eu e eu. Mas ele é muito pensador. Não, mas é por isso mesmo, estou a dizer. Sim. Estou a dizer no sentido, é o avô Seara da década de 70. Pronto. Sendo certo que hoje em dia o tempo de hoje é similar ao tempo da mudança de 70, não é? Sim. O Alexandre Maria é aquilo que eu digo, uma mistura de carinho e afeto e de busca da existência. É mesmo isso. De busca da existência. Não estou a dizer existência. Sim, mas faz muito O Alexandre Fernando é o lutador. sentido. Sabendo, o Alexandre Fernando é o lutador, vivendo no gineceu. Já viste? Que até tu te riste. Vivendo no gineceu. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Numa lógica diferente. Porque a lógica do meu gineceu era uma lógica de mulheres. Certo? A lógica do Alexandre é o gineceu de
e da mulher. Não. E portanto... Da mãe, não é? e, portanto, da mãe, pronto, da mãe. É da mãe, é da mãe. E portanto, tendo essa noção, que é tão real quanto ser filho único. Pronto, não tem nada a ver. E como tu te sorriste, até concordaste comigo. Sim, sim. Ou não? Sim, sim, sem dúvida. Mas Não é? eu. Sim. Sim, sim. Mas acho que tem aqui 3 grandes searas para Sim, mas, continuar. sim, mas eu não tenho dúvidas disso. Agora, Não, 4. O Alexandre. não são 3, são 4. Não é? São 4. Mas sabes que isso é importante na concepção de que há um seara a seguir. Estás a ver? Não é o a seguir. No seguir é o seara seguinte. E o seara seguinte significa que vai haver memória, que vai haver recordação, e cada um deles é uma ponte entre o passado, que importa honrar, e o futuro, que importa construir. Sim. E cada um no presente, nós somos cada um no presente, esta ponte entre o passado, que temos honra, e o futuro que queremos construir, tendo a ambição de construir. E é isso que importa fazer, importa seduzir, e depois importa ter a noção de que é feita de prazer e de dor. O exemplo utilitarista de Stuart Mill é isso mesmo. E é isso que nos faz bem, porque nos ajuda a contar. Não é? Sim. Até porque depois tu te conheces uma pessoa que também tem uma lógica similar ao Geneseu, que é a minha querida irmã. Sim, A minha querida irmã, também é... a minha querida irmã tem aquela concepção puramente da avó Mariazinha. Eu mando, eu dirijo, é verdade. eu coordeno. Só tem um problema, dá ordens, mas só dá ordens hoje em dia a um círculo. Mas já reparaste que ela também ela vive nos... É verdade. Parabéns. É uma repetição padrão. A questão quando olhas para a minha querida irmã, é a minha avó. Sim. Numa lógica de encarnação da minha mãe, mas diferente. Sim, sim. Também depois vais à prima Salete, a mesma coisa. Não é? Tens o elemento das mulheres e eu sou o que rompo. Pois é. Eu sou o que rompo. É verdade. Rompo. Ninguém dá ordem de mim, era o que faltava, porque depois torno-me Mas ainda bem, porque eu acho eu não estou a dizer, só estou a dizer, repara bem, a vida é relação, em todos os níveis, a vida é relação. Nós temos de ter a consciência do que é relação. A relação é como é que tu te equilibras aqui. Como é que tu te equilibras? Sim, está bem, mas não podia ficar submisso. Mas não, mas eu aprendi. Então, repara bem, eu vivi com o meu pai submisso. Pois, mas não te fez bem, ou não? Não, fez, então não fez. Fez. Tudo, Rita, a vida só nos faz bem. Temos que, mas é perceber a vida. O resto... Ou seja, tudo o que nos acontece também é importante para depois... Sim. Em primeiro lugar, tu não mudas. Lá estamos nós, somos nós e as nossas circunstâncias. É um terceiro elemento. O que é que tu mudas? Mudas o pai que tiveste? Não. Mudas a relação familiar que viveste? Não. Mudas as circunstâncias? Adaptas as circunstâncias ao tempo da vida. Se perceberes isso, se perderes o poder, a autoridade e a influência, escusas de ser comentador televisivo, certo? Porque conheces que a Rússia é um império e continuará a ser império. Que os Estados Unidos é um império e continuará a ser império. Que a China é um império e continuará a ser império. Por exemplo, eu tive um tempo da minha vida oculto a trabalhar para Moscou. Atenção, academicamente, na altura, fui conhecer o segundo primeiro-ministro do presidente Boris Yeltsin. Sabes quem era o segundo primeiro-ministro que estava eu em Moscou? Sabes quem é? Vladimir Putin. A sério? Conheceu? Conheci pessoalmente. E um dos meus grandes... E traduzi para português a Constituição Russa e para russo a Constituição Portuguesa, com um amigo meu chamado Igor Kapirin. Embaixador Igor Kapirin. Embaixador, que hoje em dia é o embaixador especial junto do Kremlin para os países africanos de língua oficial portuguesa, para os PAOPs, não para o Brasil. E, portanto, conheci. Okay. Mas
E continuamos a trocar mensagens por WhatsApp, que aprendi com eles, estando lá, que a Rússia é um império. Sim, sim, sim. Aprendi em Beijing que a China é um império. E, portanto, não me custa nada analisar os tempos de hoje, percebendo a fragilidade do tempo europeu. Então, e que mensagem é que transmitiria aos seus netos, tendo em conta tudo o que já aprendeu? E no outro dia lhes disse ali no Moisés, onde eles gostam, não é? Sim. Quem tiver maior capacidade linguística vai ter êxito. Ponto 1. Até disse ao Zé Maria, não há mal nenhum aprender mandarim. Ponto 1. Pois, eles a mandarim. Mas não correu muito bem. Já percebi, depois percebi. Em segundo lugar, que quem tiver capacidade efetiva de ser bi ou trilingue tem êxito. Em terceiro lugar, ter consciência de que a vida não é o TikTok e que implica algum conhecimento para perceber as mudanças do mundo. E depois, em terceiro lugar, ter orgulho da família, do pai, da mãe, deixemos os avós porque é o pai e a mãe, e ter orgulho, porque ter orgulho faz muito bem. Sim, honrar também quem nos O deu a orgulho é vida, isso, o não é? orgulho é Sim, isso. é isso. Orgulho é o que é que tu és? É chiar. Sim. Onde é que vens? Olhar de onde Não- é, não nos que esquecer de onde é que significa de vamos, onde não é? vens, mas lá temos nós. Nós somos uma ponte. A ponte é o presente. Ali está o passado e ali está o futuro. No presente temos que ter este orgulho, afeto, dedicação. E depois ter 3 palavras que são giras: generosidade, solidariedade e responsabilidade. E se tu tiveres essas 3 coisas, está bem. Tá tudo certo. Bom resto de dia. Mas- Mais alguma? Não, só queria dizer uma coisa, por acaso falou nisso agora, e eu tinha aqui escrito, portanto não é que queria mesmo agradecer, porque e o que está a dizer é verdade, para mim a sua maior qualidade é a generosidade, porque eu sempre me senti muito bem tratada, muito bem acolhida, e eu sei que faz isso não apenas comigo, mas com os meus filhos e com a maioria, sempre que eu o vejo com pessoas. Mas isso aprendi. Mas Aprendi na generosidade da avó Mariazinha, que é aquela coisa. Em Fragosela, na Quinta de Fragosela, nas vindimas, e agora o menino vai buscar os outros meninos e vem aqui comer à cozinha. Pois. E, portanto, essa gente, sabes onde está agora? Está a regressar a Portugal porque foi para a França e para a Alemanha trabalhar e ganhar dinheiro. Porque nunca te esqueças o seguinte: essa gente emigrou por dificuldades. O primeiro momento que fez, sabes qual foi? Foi quando explodiram as rentacars. Trazer um Peugeot Sim, sim, sim. nas férias para dar a entender mostrar que já tinha carro. Ninguém percebendo que o carro não era dele, tinha sido alugado por um mês. Sim, sim, sim. Depois comprar o terreno. Depois de comprar o terreno, fazer a casa. Muitas vezes com trabalho próprio. Sim, sim, E, portanto, tu tinhas essa gente, que no fundo esses jovens do meu tempo, estão a regressar. No outro dia, 2 ou 3 me encontrei em Fragosela a mostrar uma casa, e o orgulho de mostrar a casa. O orgulho de mostrar a casa é o orgulho de um tempo. E nós, a única coisa que temos que fazer é ter orgulho dos tempos que vivemos. Sim, e, portanto, sim, sim, sim. ai de mim que não faça isso, Não, ai de mas- mim que não seja assim. Mas espero que o Sandro Maria, o Zé Maria, o João Maria, nas suas diferenças, ainda bem que são diferentes, não deixem de fazer, porque Sim. Eu estou-lhes sempre a dizer, aprendam com o avô. O avô é mesmo uma pessoa que poderia ser muito vaidoso, mas não, ele está não, por sempre acaso, próximo o das que me pessoas. acontece é que eu não sou nada vaidoso, E é muito generoso, a ser sim. numa coisa, Rita. Sou muito vaidoso numa coisa. Então, Queres saber? Queres saber? Quero. Sou bem, no no ser Benfica. Benfica. Aí no Pois Benfica, é, sou, e no Benfica falámos sou. pouco do Benfica. O Benfica nunca perde. Houve um grande ator português que era muito meu amigo. Muito meu amigo. E eu tenho 5 peças dele, que ele chamou-me, a casa dele ali a Benfica,
2 semanas antes de morrer, tendo a consciência de que ia morrer. O Sr. Artur Semedo, grande ator português, o homem da uva preta. O Sr. Artur Semedo tinha uma frase que era: o Benfica nunca perde. De vez em quando é que não ganha. Pronto, é essa a nossa vivência. E depois um outro que tive o privilégio de conhecer, que tenho uma camisola emblemática dele, com uma dedicatória dele que deixarei ao meu querido filho, depois ele decidirá, que foi o Sr. Eusébio da Silva Ferreira. Tive o privilégio de ser amigo do King. E passei muito tempo com o King. E eu tenho as memórias do King contadas pelo King. Inclusive, estamos a falar 2 dias depois do princípio do apuramento de Portugal para o Mundial de 1966, que faz este ano 60 anos. Que tem um jogo emblemático em 66, que é o Portugal-Coreia do Norte. E já passou o tempo, não já? Já passou, mas o Portugal-Coreia do Norte ganhámos 5-3. Estávamos a perder. Eu lembro perfeitamente, acho que já foi contado, o Sr. Otto Glória chegou ao intervalo e disse, brasileiros, chegou ao intervalo e disse: se vocês perderem este jogo, tenham uma certeza, eu não regresso a Portugal convosco porque tenho vergonha. Uau. E eles chegaram e ganhámos 5-3. Eu não regresso a Portugal convosco, tenho vergonha. Espero que esteja tudo bem, cumprimento toda a tua equipa de suporte, as luzes, as câmaras, o som. Não, eu estou muito feliz, obrigada. E pronto. E como diz o outro, sabem uma coisa? Sejam felizes. Não, e o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos e obrigada por ter dedicado este tempo. Nem sei quantos minutos foram. Nem eu, mas... Mas foram para aí 40. Mas eu acho que os seus netos... 45. Mais, então pronto. Isto vai ser cortado, não? Pronto, vá. Vamos ver. Beijinho. Obrigada, mesmo. Muito obrigada. Então vá. Posso lhe dar um beijinho? Muito obrigada. Olá, avô Fernando. Eu só queria dizer que gosto muito de ti. Às vezes não digo tantas vezes quanto te via, mas és uma pessoa muito importante na minha vida. Aprendi muito contigo, pela tua calma, pela tua força e pela forma como sempre te estiveste presente à tua maneira. És alguém que me inspira e me faz sentir em casa. Tenho muito orgulho em ser teu neto e levo comigo muitas coisas que aprendi. Obrigado por tudo, avô. Mesmo. Olá, querido avô. Gostava de agradecer por todas as ajudas, todas as generosidades e pelo teu carisma incrível enquanto pessoa e enquanto avô. Sou muito grato enquanto neto e gosto muito de ti e continuo a fazer o trabalho que fazes, que é só ajudar os outros e a generosidade em topo de tudo. Um abraço. Olá, avô. Gosto muito de ti. És um homem sério. És uma boa pessoa, mas tens muito mau gosto porque o Sporting é muito melhor que o Benfica. Um beijinho, avô. Do João. Olá, pai. Neste testemunho que penso que deixas, só queria agradecer a tua disponibilidade, ajuda e generosidade desde sempre, deixar um abraço e dizer que somos gratos por te termos e termos convivido contigo estes anos todos e esperamos continuar a conviver. E acho que esta gratidão é extensível também aos meus filhos, teus netos. Um abraço.